Boa noite, pessoal. Sou Luana Romani, sou advogada especialista na área de Direito e Processo do Trabalho e hoje eu tô aqui para partilhar com você algumas informações sobre o coronavírus e quais as influências dessa situação que o nosso país e o mundo está vivendo no contrato de trabalho. Então eu separei algumas perguntinhas que eu recebi ao longo do dia em relação a essa situação que nós estamos enfrentando agora aqui no Brasil. E a primeira delas existe alguma legislação específica tratando do coronavírus no nosso país? Sim, existe a Lei 13.979 de 2020, ela é de fevereiro, dia 7 de fevereiro, e ela vem disciplinar essas questões do coronavírus. Então, até tô com o texto de lei aqui de apoio para poder passar para vocês. Então, ela fala o seguinte, que essa lei ela vem trazer medidas para o enfrentamento dessa questão mundial e agora especificamente aqui no Brasil, tá? Então existe sim uma lei. E o que diz essa lei e o que ela trata em relação ao contrato de trabalho? Então vamos lá, uma pergunta. Os empregados que são registrados na carteira, em regime intermitente, teletrabalho, aprendiz, terceirizado, temporário, como fica, né? Se a pessoa foi detectada com o vírus, o que vai acontecer com ela? Então o empregador, ele vai afastar essa pessoa, ou seja, ela foi ao médico, foi constatada, então ela vai ser afastada, né? A lei traz dois tipos de situação, então ela fala em isolamento, né, que é a separação dessa pessoa doente ou contaminada, e também a quarentena, que é o período que essa pessoa vai ficar sem exercer as suas atividades separada do seu meio ambiente de trabalho. E aí tá tendo uma tendência que é dizer o seguinte, que o coronavírus ele se propaga, ele é disseminado e também o período de contágio seria 14 dias em média, só que também já está dito que algumas pessoas podem postergar esse período ou até às vezes antecipar. Então vai depender de cada trabalhador, né? Mas o que acontece? Então, o que a gente tem hoje? Que os primeiros 14 dias a empresa paga e do 15º para frente seria aí um afastamento, um auxílio doença previdenciário. Só, pessoal, que isso a lei não diz, né? Então, esse é um entendimento de que o normal, diante de um atestado superior a 14 dias, a pessoa já poderia estar indo para o INSS buscar esse benefício. Isso é consenso? Não temos essa certeza. Por quê? Porque a lei, ela traz lá a possibilidade do afastamento remunerado. Então, assim, há entendimento que, diante desse afastamento ser considerado pela lei remunerado, então a empresa deverá fazer o pagamento, tá? Esse é um entendimento aí que a gente não pode descartar, porque de fato consta na lei que esse afastamento seria considerado falta justificada. Então, se é uma falta justificada, e passou dos 14 dias, por isso que tem esse entendimento de que então a empresa é que assume esse pagamento para o seu trabalhador que está na condição da lei 13.979, tá? Um outro questionamento que eu vi aqui, que recebi, é o seguinte, bom, então eu tô afastado, mas e se a empresa, e se eu não vou para o local de trabalho, a empresa pode pedir que eu fique em casa para trabalhar? Sim, se o empregador achar que o serviço consegue ser realizado, que o trabalho pode ser realizado de casa, ok, ele pode pedir esse período de home office por segurança para os seus empregados, não tem problema nenhum, tá? E isso vai caracterizar uma alteração, então quer dizer que a partir de agora eu trabalho home office? Não, é só por enquanto, durante essa situação que nós estamos vivendo aí, né? E uma pergunta também que um autônomo me fez, né? Então, assim, e os prestadores de serviço, como eu faço? Eu tenho lá uma obra, eu contratei um serviço, tenho prazo para entregar, como fica essa situação? Essa situação, pessoal,
ela tem que ser tratada ali na individualidade do contrato, né? Então, se a pessoa mesmo, às vezes até o prestador pode estar aí com suspeita, enfim, não está se sentindo bem, então ele tem que conversar com o seu contratante e os dois estipularem aí como esse contrato vai ser resolvido, né? Porque de repente, se ele estiver doente, ele não pode aí executar o seu serviço com plenitude da sua saúde como ele esperava. Então, os prestadores, os profissionais liberais, né? Nós, advogados, então se você tem alguém que trabalha no seu escritório, também você tem que ter esse cuidado, né? Então, tem que observar as circunstâncias. Um outro questionamento também. E o que a empresa tem? A empresa tem que oferecer alguma coisa para o empregado diferenciada? Olha, o mínimo aqui é um sabonete, né? Para higienização das mãos e um local para ele fazer essa higienização, se não tiver, né? Geralmente tem, mas aqueles locais que não tem, sim, o empregador deve providenciar, deve se preocupar com isso, principalmente nesse momento, né? Já deveria ser uma preocupação pré-existente, mas se não tiver, tem que adequar essa situação com urgência. Também, um questionamento muito interessante, eu posso me recusar a trabalhar? Se eu tô vendo lá que a situação no meu ambiente de trabalho tá meio complicada, já teve um colega contaminado, ou tem um outro que tá com suspeita, como eu posso dizer não para o meu empregador? Eu não vou trabalhar? Como fica essa situação? Então, assim, se o local realmente é um local que oferece um risco ou um perigo eminente, então diz lá o artigo 483 da CLT que sim, o empregado pode se recusar a fazer o trabalho, né? Por quê? Porque senão, se ele já sabe que é um local perigoso, que ali ele tem um grande risco de ser contaminado, ele pode sim se recusar e, inclusive, se for o caso, pleitear a rescisão indireta do contrato de trabalho, tá? Não afasta esse direito. Porque o que ele está buscando é evitar o contágio, né? Um outro questionamento que surgiu. Bom, eu sou vendedora ou eu viajo para o exterior. O meu chefe pode me obrigar a viajar para um local no exterior onde eu sei que a contaminação está se alastrando? Ou como que eu faço? Eu posso recusar? Né? Eu tenho um cargo que eu preciso fazer essa viagem, estava programada. Olha, pessoal, aí as partes têm que conversar, porque realmente o empregado não está obrigado a fazer essa viagem, principalmente se for um local de grave risco, né, de grande possibilidade de contaminação. Então aí vai prevalecer o diálogo entre as partes, a necessidade ou não daquele serviço nesse momento, né, mas sempre visando o que a lei diz, que o empregador ele tem o dever de entregar para o empregado um ambiente salubre, tá? Então, toda e qualquer exigência feita nesse momento, se ela afrontar esse direito do empregado a ter um ambiente salubre, ele pode sim se recusar, tá certo? Espero que eu tenha ajudado. É bem legal você compartilhar essas informações, porque o que a gente percebe é que tanto as empresas quanto os empregados têm muitas dúvidas e é legal a gente compartilhar esse conhecimento, tá certo? Até mais, um grande abraço!